Estamos ao vivo, isso aqui mais um Hangout aqui. Eu sou Eduardo Lima, eu estou trazendo aqui o Glaucio Gonzalez. Não se esqueça que esse aqui é o canal reserva, porque o meu canal principal está sofrendo aí de cair, mas ele não caiu ainda, então eu vou deixar o link na descrição aqui, se você está vendo esse vídeo depois que... se está vendo esse vídeo gravado, o link vai estar na descrição, você se inscreve nos dois canais aí. Bom, eu sou Eduardo Lima, eu estou aqui conversando com o Glaucio sobre Gilmar Mendes, né? Na mesma praça, no mesmo banco, vamos lá, mais conhecido como ator licenciado da Praça Nossa. O Glaucio vai falar aí sobre o que ele achou do julgamento, das peripécias do Gilmar Mendes, que eu até estou meio por fora, não acompanhei tudo, não, só algumas coisas que apareceu aqui no Facebook. Então, vamos lá, Glaucio, fala aí, o que você achou de mais extraordinário aí nesse julgamento? Lembrando, se apresenta um pouco aí para poder o pessoal saber, até porque chegou um espectador agora, já é o começo, esse espectador que chegou aí, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para chamar mais gente aqui, por favor. Então, bom, que às vezes a gente até tem participado de alguns hangouts, né, com o Eduardo, sou Glaucio Gonzalez, eu sou anarquista, eu tenho um canal com meu nome também, e onde eu tenho algumas posições com relação à política mundial, numa perspectiva de esquerda, né? E também a gente tem também apontado os movimentos sociais, especialmente em São Paulo, que é a área onde eu moro no ABC Paulista, e tem uma atuação forte no movimento anarquista, mais em São Paulo mesmo, nos movimentos de ocupação urbana. Essa semana eu estava falando com o Eduardo que a gente tinha que fazer um jeito dessa peripécia aí, desse momento aí de Gilmar Mendes, né? Foi muito curioso o que aconteceu no final, né? Mas, assim, a cara de pau, o nível que chega, os comentários, eu fico bastante atordoado, né? Eu falei, eu tenho que estar comentando sobre isso. Eu no mesmo momento, mas não tive tempo. E esperei de um hangout com a nossa colega. Sobre isso. Eu acho que foi bem grotesco mesmo e me demonstra coisas que eu vejo com relação ao processo do Estado. Né? Ficou bem claro, até o ponto de o Gilmar Mendes usar alguns dos argumentos que foram usados na época do processo do impeachment da Dilma. Né? Muita gente reclamou que a Dilma, os presidentes antes, e tal, e os presidentes eleitos não terminaram seu mandato, e é isso. Foi a mais alguém fazer, nem só a questão de, foi a questão dele comparar a questão da história, que ele falou uma parábola da jabuticabeira e da abóbora, que eu achei assim, aí foi a cerejinha do bolo, ou melhor, a jabuticabinha do bolo, né? Tipo, ao falar disso, só a comparação era esdrúxula, como ela também demonstrava a ideia da natureza do modelo capitalista de produção. Então, quer dizer, a nossa sociedade ela tem uma natureza de organizacional, e essa natureza essa que a gente está indo aí. Para mim, é mais terrível. Então, eu não sei até onde o Eduardo chegou a assistir, ver o que teve aí, mas para mim a parte mais grotesca foi mais essa mesmo. E assim, eu vejo que foi tão espetaculoso que realmente criou-se uma eleição com resultados já sabidos, então os aliados do Temer votavam em determinada instância já para fazer a votação se tornar algo esperançoso de mudança. Né? O Gilmar, aliás, depois foi impactado no Twitter mundial, inclusive, depois disso, porque o Brasil também
tem o maior número de usuários da internet do planeta, né? Então tem isso também, né? Ficam mais tempo e tal. Então, acho que por isso que o Twitter foi tão forte. E depois ele mesmo foi responder que ele não respondeu os comentários no Twitter, ele meramente ficou como observador. Muito louco, né? Porque é um aliado do governo. Assim. Então, é o que ele falou mesmo, é uma comédia com a nossa cara. É bom, porque pelo que eu estava vendo, né, passando no Facebook, o pessoal está dizendo aí que ele já sabia que tinha 4 do lado dele, uma coisa assim, que já tinha. E ele, tipo, usou aquilo ali como uma tribuna, assim, para ele se auto-exaltar, né? Porque o que eu vejo nesses julgamentos, eu acho que é meio isso mesmo, assim. Eu não sei se você já reparou, mas às vezes o cara vai, para ele dar um voto, ele lê, sei lá, faz um discurso de 30 laudas. Já reparou isso nesse julgamento da STF? O cara vai e se mostra, gesticula, e tipo, aí vai, eu voto sim, eu voto a favor, voto contra a cassação de não sei quem. Quer dizer, é uma coisa assim meio. Para eles é uma forma de se autoexaltar, né? Você não vê isso também? Eu vejo, sim, é uma forma de autoproclamação, tanto que teve a juíza, quando ela foi votar, né, a, a parente do sociólogo Weber, né, ela foi falar que eu não falei nessas semanas, então acho que posso falar um pouco mais nessa. Eu fico pensando, por quê? Né? Vai justificar mais o que o voto? Vocês têm que dar um voto binário, que é sim ou não, mas eu tenho que parar para demonstrar que eu vou falar, demonstrar que eu sei uma série de coisas. Pelo menos a juíza citou Ítalo Calvino, né? E não o pisca-pisca lá. Então, teve uma diferença, pelo menos. Então, nesse nível eu posso. Mas é absurdo a quantidade de falas assim para dizer uma coisa de sim ou não, né? Bom, gente, então isso aí demonstra, na sua opinião, que o STF, né, no caso, ele só ouve a voz das ruas quando a voz das ruas estão ao lado de uma posição que ele quer, né? E para poder votar. Caso contrário, ele vai contra, através dos seus interesses de classe mesmo, né? Que o povo queria direta já, mas como ia vir direta já, se fosse dada a cassação da chapa Dilma Temer, o tribunal resolveu manter o Temer lá. Então, Glaucio, como é que você acha que vai ser daqui para frente? Como é que o Temer vai se manter cambaleando? Você acha que ele sai forte depois dessa votação, ou ainda vai vir chumbo grosso aí para cima dele? Ainda tem outras questões, né? A questão de caçar a chapa era um dos pontos, mas ainda tem a questão da delação, né, contra ele. Então tem uma série de outras questões que ele está colocando como se ele até vai fazer uma declaração de que a justiça prevaleceu. Eu acho que é muita tiração de sarro mesmo com a cara da população, porque é evidente o que está acontecendo ali, né? E vai ter que encarar a questão do foi falado sobre a Lava Jato e tudo mais, né? Agora, o que eu vejo é que existe um grupo de extrema direita que tem bem mais interesse em implodir o Temer mesmo e até talvez avançar para cima do PMDB como um todo, né? Existe essa possibilidade. E tem um outro grupo que é o que faz os acordos, que está amarrando, que ele mesmo está amarrando os acordos juntos, né? E cambaleando até 2018, a minha preocupação são realmente as reformas, né, que ele estava propondo colocar, e a organização contra isso, né, que eu vejo que é uma necessidade dos trabalhadores se organizarem, que eles estão se dispersando, né. No caso do Temer em si, para enfrentar o Temer, a questão das diretas já que algumas pessoas levantaram, a Movida ainda é redundante, tinha que se focar realmente nas reformas, e aí se for necessidade
né, das pessoas votarem ou não, coisas assim, mas o foco tem que ser as reformas políticas que estão tentando passar. Tanto como é que fala, aquele grupo, tinha aqueles grupos mais à direita mesmo nem quiseram fazer parte dessa ideia direta já, e outros estão fazendo, né? Então você tem um grupo de esquerda ali mais moderada, e que curiosamente fazem parte dos grupos que os grupos de extrema direita têm medo, tipo Guilherme Boulos, né? Você pega o Guilherme Boulos, ele é um grupo que pede reforma urbana, reforma agrária, reforma urbana, né, dos prédios, tal, uma luta muito parecida com a que eu estou fazendo, no qual participo, só que a que eu participo, ela tem característica dos indivíduos serem revolucionários, eles têm perspectiva de agir de forma revolucionária. O Boulos, ele está querendo propor, diante do governo, uma ação de posse e redistribuição dos prédios, e tudo isso coordenado pelo movimento, totalmente centralizado nele, e isso aqui dentro de São Paulo. E aí isso já assusta uma direita bem medrosa, né? A gente vê canais como ultraliberais, com aquele canal do Otário, agora que virou liberal há um tempo para cá, né? E o cara aqui na internet começa já a fazer discurso de que o cara é um criminoso e tudo mais, tanto que quando o Boulos foi preso, ele soltou fogos, né? O Otário soltou fogos como se tivesse prendido um terrorista internacional. Então, ainda tem uma frente de extrema-direita que puxa as reformas que estariam auxiliando os trabalhadores, coisas assim básicas, por um lado muito, muito retrógrado. Por outro, a gente tem perspectivas realmente de uma ruptura com o sistema. Eu não sei, tendo em vista o que está acontecendo no mundo, e a gente ser refém disso também, se o governo Temer ele se segura dentro de uma conjuntura internacional. Eu acho que a pressão internacional é muito grande para que sejam feitas as reformas à força. O que eu vejo nas prefeituras das cidades é quase como se vivessem numa realidade paralela de Brasília, né? Você vê que as coligações embaixo são de uma frente ampla, ampliadíssima, né? Que a gente até brinca muito com isso. Todo mundo se alia, tudo. Uma frente super ampla, né? Teve uma... Não, mas aqui... tem também a questão do Gilmar Mendes, ali a foto que ele tirou com o MBL, né? Tá vendo que o pessoal do MBL não consegue arrumar emprego. Agora, bons amigos eles têm, né? Sempre os melhores, né? O Cunha, somos milhões de Cunhas, nossa, é o pastor Marcos Felicianos, é um negócio, a tendência do MBL você tem um grupo fascistoide de favor, né? É um negócio, bem terrível mesmo, né? Aqui o Mauro tá falando da questão da ABIN, né? Que o pessoal tá colocando de volta, né? Isso também é bem preocupante. Não só a BIM, mas a convocação do Exército mesmo, né? O Temer convocou o Exército no protesto quando foi feito lá em Brasília. Só lembrando uma coisa, gente, procurem o livro O Ministério do Silêncio, a história do Serviço Secreto Brasileiro, de Washington Luiz a Lula. Procura só no Google Ministério do Silêncio, que é um ótimo livro do jornalista Lucas Figueiredo, em que ele conta a história do serviço secreto desde que ele surgiu na época do governo Washington Luiz até o período Lula, no ano de 2000 um pouquinho antes do escândalo do Mensalão. O livro não chega até o escândalo do Mensalão, não, mas mostra coisas muito interessantes sobre o serviço secreto que como a gente vê nas manifestações, assim como a gente ouve essas notícias de que o serviço secreto está vigiando manifestações de esquerda ou movimentos sociais, ou está vigiando pessoas que trabalham, né, o bem-estar social, assim, vocês não se assustem com isso, não, porque isso não é nenhuma novidade. Na verdade, o serviço secreto foi criado justamente para isso. O serviço secreto brasileiro tem essa peculiaridade que o único inimigo dele é o inimigo interno. É um serviço secreto que ele não serve para evitar, por exemplo, ser espionado por serviços internacionais, nada disso, mas sim para evitar perseguir lideranças sociais mesmo,
que estão no meio do povo. Isso é uma coisa que vem desde a ditadura, né, quando era o serviço secreto na época da ditadura, e até agora. Então, quer dizer, às vezes aparece notícia assim, ao serviço secreto espionando movimentos sociais, as pessoas veem isso como se fosse uma novidade. Não é. O governo Dilma não mudou absolutamente nada do serviço secreto. E então, o serviço secreto é isso aí. Mais detalhes vocês podem ver no livro Ministério do Silêncio, que é um ótimo livro. Eu estou até achando o PDF dele aqui, tinha na Scooby, acho que tinha uma cópia lá, que é um link para procurar, mas tem vários PDFs, eu estou vendo que tem outros arquivos também desse livro. Depois, se quiser passar lá. Bom, o pessoal já vai procurar, né? O que você já falou. Então, eu vejo que essa questão, assim, o Gilmar Mendes se tornar se a gente consegue canalizar essa figura que se tornou Gilmar Mendes agora nesse momento para uma compreensão maior da sociedade brasileira, né? Eu lembrei muito do livro do Bakunin, do texto, né? Deus e o Estado, que ele fala que os governantes são postos ali por Deus, né? Numa ironia, né? Ele fala isso para nos consolar até a volta de Jesus. Então, nesse meio tempo, tem o governo para nos consolar. E isso é da natureza, né? Aquela história medieval. E essa coisa da árvore de jabuticaba, para mim, foi muito isso, assim. Quando o cara falou isso, ele falou, olha, vocês estão questionando Deus, que colocou a nós, Ministério do Juizado aqui, o presidente. Deus colocou o presidente lá, a gente não pode alterar num nível que se... E isso eu achei grotesco demais, de compreensão do que estava acontecendo, né? No caso, eu não sei se a gente consegue canalizar, né, essa sequência de ações para a população estar percebendo isso e pressionar o governo tal como ele está. As pessoas estão descontentes no geral, mas elas não sabem para onde se direcionar, especialmente os trabalhadores. Acho que tem um racha gigante na esquerda, todo mundo querendo ser um novo Lula ou coisa parecida. É muito presente, eu vejo isso. Mesmo o PCO, que está tentando dizer contra a sectarização, tem uma sectarização gigantesca em torno de si mesmo. Então, novos grupos surgindo aí que estão dizendo que são novos grupos trotskistas e as dezenas, né? E eu não sei como que tem como pode haver uma conexão, de fato, entre os grupos trabalhadores para estar fazendo essa pressão. Eu acho que o que seria ideal seriam os focos de pautas de luta, como a questão da terceirização, reforma trabalhista e previdenciária, e isso. O que amarra um pouco essa questão do Temer é que ele perde tempo se articulando para não cair, e essa perca de tempo para se articular, eles não aprovam as reformas, que eu vejo que é o desespero da elite capitalista do país. Quando a gente vê as propagandas na televisão, na rádio, especialmente na Jovem Pan, que gosta da gente, a Jovem Pan, inclusive, já gravou o Maurição lá, né? Quando o cara falou que ia jogar o Moro de cima de Curitiba, gravaram. Quando a gente fala que os caras recebem dinheiro do PSDB, não colocam isso no ar, né? Mas, enfim. Esses grupos, eles estão desesperados para colocar um cara novo. Isso está bem evidente. E o Temer não está conseguindo o apoio para poder passar as reformas. Ele também não quer sair. Então, ele se segurar ali, mantém essa estrutura de não passar a reforma, porque ele fica se articulando, pelo que eu estou vendo, né? Então, não sei se a queda dele, da forma por vir Gilmar Mendes, não seria, de fato, passar essas reformas com tudo. Também está caindo em cima disso, né? Se, por um lado, o grupo do Temer... Tem isso. Eu estou só mostrando o livro aqui, que é o Ministério do Silêncio. Aqui você pode ver de 1927 a 2005, né? E isso aqui conta a história do Serviço Secreto Brasileiro. É um ótimo livro para você entender assim, como funcionou o Serviço Secreto nos vários governos. É uma ótima história recente do Brasil, um livro que você não pode perder. E para você entender o que é o Serviço Secreto brasileiro.
Caraca, esqueci o que eu ia falar. Continua aí, Glaucio. Depois eu lembro. Então, essa questão que você está falando do policialesco, né, tem a tese que a gente estava levantando há um tempo atrás, inclusive quando Ulisses ainda caminhava entre os aspectos da esquerda brasileira, Ulisses Mariotto, né, que Ulisses Mariotto, para quem não conheceu, é um vlogueiro, bem interessante os vídeos dele, também quem não conhece, acho difícil que quem esteja não tenha assistido, onde ele se focou bastante em estar debatendo a questão da escola austríaca, que é a base de pensamento, né, da direita brasileira hoje, né, uma escola bem bizarra, mas e ele criou vários vídeos bem interessantes que fazem um resumo muito bom das críticas a respeito disso. E por conta das próprias condições materiais dele, por não estar mais nem focado em nenhuma militância, né? Ele estudou comigo também na faculdade de Sociologia. Depois ele foi para Economia. Aí ele tentou montar um próprio grupo, que o grupo ainda existe, que é o LUT, que foi formado ali na época que o Alejandro estava saindo do PCO também. E até o Alejandro Lacota estaria junto nessa proposta, só que ele estava longe, enfim, viraram dois grupos, né? Que agora é o LPS, que é o Luta pelo Socialismo, e o LUT, que são dois grupos desse mesmo período, e que são grupos que estão buscando radicalizar ainda mais a luta dos trabalhadores pela uma análise da economia atual. E a análise desses dois grupos, ela é bem mais catastrófica, né? Então, de certa forma, positiva para a esquerda, nesse ponto de ser catastrófica, por um lado, mas ela também é perigosa por outro. E aí um dos aspectos é esse estado policialesco, né? Esse estado policial que o pessoal está comentando, e nesse período a gente estava trazendo já lá atrás, até eu falo do Ulisses, porque ele também levantava, e se a Dilma caísse, né? Então, aí se a Dilma cair, ou o PT se posiciona ao, né? Legal, só falar um negócio que eu lembrei que eu ia falar justamente por isso mesmo, é porque há uma teoria, né? Havia uma teoria da conspiração que caso o Temer caísse, eles iam colocar um governante eleito indiretamente, formas na canetada. Alguns falaram em Nelson Jobim. Eu vi uma entrevista dele, um artigo dizendo que não quer assumir. FHC eu acho que já é uma paranoia petista aí. Ou até, como é que eu vou dizer? O Henrique Meirelles mesmo. O Henrique Meirelles o presidente e ministro ao mesmo tempo para enfiar a goela abaixo essas reformas aí que vai destruir os direitos trabalhistas e transformar todo mundo em trabalhador semi-escravo, né? Que trabalha por qualquer coisa, sem direito nenhum, caso o patrão assim só queira contratar ele se negociar, entre aspas, reformas, né? De determinados direitos. Então, é essa teoria conspiração aí. Nesse caso, essa teoria não quer dizer que esteja... Eu não acho que estivesse errado. Eu acho que ali o foco o que foi, ironicamente, o próprio Gilmar Mendes, né, que é um aliado do Temer. Eu acho que parece que é uma divisão, uma briga entre os jornais, né? A Globo queria derrubar o Temer, algum fantoche no lugar, e já outros jornais parecem que têm criticado, têm apoiado o Temer. Mas aí fica difícil você saber quais reais interesses nessa disputa entre eles, né? Isso. Sim, eu também tenho essa mesma impressão. Ao meu ver, o que é a possibilidade maior, né, onde eu suspeito mais, é que sejam aspectos de grupos diferentes, que tem por exemplo, o judiciário, ele tem uma articulação também para tomar o poder, né, tem várias histórias ali da Carmen Lúcia, de vários grupos quererem estar pressionando com o exército e tudo mais. A questão da intervenção militar também, que começou com uma grande estupidez, idiota, e agora é propagada pela internet a torta e da direito, com
visualizações imensas. Isso só é possível graças a boots, né? Isso é claro e evidente. Não é só porque a gente tem um país reacionário, mas também porque a gente tem boots, tem que entender que é um pouco dos dois, até porque os vídeos mais visualizados ainda tem muito mais visualizados que o pessoal da intervenção militar, mas eles têm muitas. E não é muitas para tirar sarro. Eu vou lá às vezes para assistir, para rir, até porque eles não deixam entrar. Eles vieram no nosso hangout uma vez, né? Alguns hangouts que a gente fez e vieram ameaçar, inclusive o Ciel, que é um dos membros do hangout de intervenção militar, veio ameaçar a gente aqui mesmo, usou palavras falando que ia ameaçar. Eu falei, entra aí e fala que você está falando que vai matar todo mundo. E aí ele fugiu. Aí depois ele entrou com um fake, escreveu lá, vai começar daqui a pouco o hangout nosso e fugiu. Quer dizer, eles ainda estão provocando para agir. Mas por que diabos eles têm tanta visualização? Aí você tem o MBL mesmo, que é financiado de uma forma absurda por movimentos externos, que a gente nem sabe direito quem que está pagando tudo isso, né? A suspeita são os COSSE, mas sabe-se lá onde vai esses recursos. Então, esses investimentos, ao meu ver, são grupos diferentes brigando pelo interesse do monopólio dos recursos brasileiros, e um deles é o recurso da mão de obra. Quando eu vejo a terceirização passar para todo mundo, e até a escravidão, né, no caso do campo, que estavam propondo até a escravidão mesmo, eu vejo que são recursos que eles estão em disputa. E aí daí que eu acho que começa essa esquizofrenia na mídia, né? Então, de repente, a Globo fala uma coisa, outro grupo, até mesmo dentro da própria Globo, você vê um analista, de repente, falando, melhor ficar o Temer, de repente, esse Temer aí, olha só que absurdo, ficou aí, tem que tirar, porque a Globo, ela é bastante ligada a quem paga mais. Então, se essa semana chegar lá alguém e bancar uma propaganda em um programa para falar mal de determinada coisa, eles fazem. Semana que vem fizer outra, vão fazer outra. Não é à toa, ao meu ver, o que é estranho disso, que parece que a mídia faz isso, é porque tem mídias que são já orgânicas, né? Você tem o caso do PSDB e a Jovem Pan. Jamais você vai ter uma perspectiva ali contrária aos valores centrais do PSDB na Jovem Pan. Quando tem o caso do Aécio, eles estavam ali, parecia um velório. Oh, meu Deus, né? O herói nosso morreu. Era uma coisa tragicômica. Menos o Vila, né? O Vila descobriu qual é esse ladrão, né? O Vila já tinha... Tempão, mas ele descobriu só agora, né? Que absurdo. Então, pois é, né? Tava lá o avião de cocaína, que ninguém sabia de quem era. Então, quer dizer, é a mesma questão que a gente vê dessa caso do Temer e Dilma, né? A mesmíssimo caso. O colocado pelo Gilmar é crime, eles cometeram crime, eles roubaram, mas todo mundo roubou também, todo mundo fez a mesma coisa porque ele é presidente. As palavras dele foram bem essas. Ele roubou mesmo, mas tudo bem, ele é presidente, não vou te tirar para não ter esse problema, porque está instável, porque tiraram muitos. Então, quer dizer, a perspectiva dos caras é variada, né? Então, e ela não precisa ser lógica. O aspecto mais fundamental disso é uma questão ideológica. Então, não precisa ter racionalidade pura. Ela vai para um aspecto irracional muitas vezes, né? A questão de você colocar um ufanismo exagerado contra uma esquerda que eles acham pseudo-esquerda. A quantidade de desinformação na internet hoje é gigantesca, mesclada à educação precária que a gente tem nas salas de aula mesmo, no país. Então você tem que ir defendendo hoje o que era óbvio. Por exemplo, nazismo é de esquerda, o pessoal fala. Você tem que falar, não, cara, vai lá, lê o livro, vamos mostrar para você o que é, mostrar que a ditadura militar tem aspectos do fascismo, inclusive os integralistas apoiaram a ditadura militar. Então você tem que fazer toda uma reconstrução de coisas que... Então você tem que construir a partir daí. Hoje, com a propaganda que é muito forte desses grupos, a gente começa a trabalhar num campo de não se tornar fascista, né, que é o Wilhelm Reich falava isso, né, o psicanalista. Revolta, quando ela é uma revolta sem um propósito revolucionário, ela se torna a origem do fascismo, né? Então o pessoal está revoltado, mas não sabe para onde ir. Aí vem um desgraçado lá e fala, olha gente, esses caras aí não cumprem seu papel nacional, mas o exército cumpre, vão matar todo mundo por aí. E o povo acredita. Assim como você falou agora a questão da ABIN, eu achei muito interessante. A gente às vezes acredita que as instituições, elas foram organizadas para cuidar realmente da população. Mesmo que isso aconteça às vezes, não é a sua função central. Ela cuida do povo para que o povo continue como mão de obra, quando cuida, né? A função central é manter a elite mesmo, né? Então, eu acho que esses pontos que têm sendo sempre rediscutidos, né? Verdade.
Aqui, inclusive, eu vou ler aqui um trecho do livro, na verdade, a parte de trás do livro, do Lucas Figueiredo, que fala sobre o Serviço Secreto Brasileiro. Que ele diz aqui, ó. Durante 7 anos, o jornalista Lucas Figueiredo, autor de Morcegos Negros, investigou o submundo do Serviço Secreto Brasileiro, compondo um retrato do órgão público federal que age nas sombras e não obedece às leis. Para contar a história do serviço, desde o surgimento do seu embrião em 1927 até 2005, no governo Lula, o autor reuniu 26 quilos de documentos confidenciais e mais de 120 horas de entrevistas com agentes e ex-agentes secretos. O resultado é um quadro inédito dos crimes cometidos pelo Serviço Secreto nesses 78 anos, que inclui chantagem, perseguição, estelionato e cumplicidade em tortura, assassinato e ocultação de cadáveres. Isso revela ainda que a vocação do Serviço Secreto para sabotar a democracia surgiu muito antes da ditadura militar e continua a se manifestar nos dias de hoje. Mostra também como o governo gasta anualmente mais de 40 milhões de dólares para manter esse órgão público obcecado com um único inimigo. Entendeu? Então, ele mostra o quê? O serviço secreto serve realmente para perseguir o povo, realmente. Preocupação, né? Ainda ele deixa claro no texto, é a única preocupação pelos recursos que foram, né? É só ver quanto dinheiro é empregado na Secretaria de Segurança Pública no estado de São Paulo e quanto é em educação, quanto realmente é efetivamente utilizado em educação. Então, esse tipo de colocação é para manter a população tal como está. Aí quando eu fico escutando esses grupos de direita vir falar que a esquerda desarmou o povo, eu dou vontade de rir para não chorar, porque o armamento do exército está ativo pelas leis do sistema, digamos, liberal que a gente vive, a regulamentação burguesa que a gente tem. Quem que não permite que se tenha esse armamento, que não se construa tanques de guerra? Porque o Paulo Cogos quer andar de tanque, mas os anarquistas lá na Espanha andavam de tanque, né? Então o anarquista Nutella fica tentando andar de tanque, lá rolou. Por quê? Porque não tinha nem essa preocupação. A burguesia não tinha caído nesse jogo de xadrez, né? Assim como na Comuna de Paris. Uma das coisas que foi fundamental para a Comuna de Paris estar funcionando é que a população tinha um armamento que era semelhante do exército. Então tinha a guarda civil da cidade, eles tinham a mesma arma do soldado, do exército. E o exército tinha se mudado, entre aspas. Então, isso é sempre material, você tem condições materiais de fazer essa mudança, né? E, no caso, isso, com o tempo, a burguesia foi observando e foi tirando essas armas da população. Não foi um comunismo planejado, não tem. Isso é bem claro. Inclusive, países que têm uma postura comunista, que tem essas perspectivas, o que acontece é o contrário, existe uma conscientização da população, essa população é armada para proteger aquele modelo, em quase todos esses caminhos, né? Então, é muito louco você ouvir esse tipo de coisa, falta de direito mesmo. E a como eles regulamentar a arma no Brasil, ou desregulamentar, né, vai garantir só que os mais ricos tenham acesso a esse armamento. E dá como propõe, tudo bem, todo mundo vai... Eu lembrei de uma coisa engraçada aqui. Sabe qual país latino-americano que armou a população? Venezuela deixou a população se armar, a população, isso aí, mas eles não vivem falando mal da Venezuela, ué? Então quer dizer que a Venezuela não pode armar? Não pode, lá não pode, só pode nos outros, né? Tipo, exatamente, a Venezuela é um exemplo claro, inclusive foi o que impediu que o próprio Hugo Chávez tomasse o golpe de Estado, né? Ele tomou e já voltou, falando, não, peraí, né? Eu achei interessante que eu lembro que eu discuti com meu pai isso na época que teve, né, o golpe de Estado, eu estava na faculdade ainda, ele voltou, eu falei pra ele, mas o cara fechou a TV, aí tava na televisão da Globo, fechou a TV, o ditador acabou com a ditadura. Aí meu pai falou, poxa, o cara fechou a televisão e tal. Eu falei, então, esses caras falaram que ele tinha que tomar um golpe. Aí meu pai, é? Então que se dane, tinha que fechar mesmo. Então você quer dizer, e sabe, do mínimo, né, coisa básica, se deu um golpe de Estado e a TV apoiou, igual aqui no Brasil, a Globo também apoiou, né, que deveria ter sido fechada há muito tempo, só cobrar o DARF dela, os impostos dela, já vai pro saco, mas ficam postergando, então essas pretensões, né, de que essas instituições vão estar nos protegendo, eu acho que esse que é o grande equívoco que a esquerda tem tido
a esquerda, até pequeno burguesa, né, como a velha, tem essa ideia mesmo, de acreditar que aqueles instrumentos ali, você pode até usar, eu não sou contra, eu sempre falei isso, eu falei, você está numa situação que não tem outra opção, coloque isso, mas saiba que aqueles instrumentos não são para você, né? Se a gente vai com essa ilusão, a frustração é muito grande. Eu lidei com muitos conselhos populares, aí sempre acontece isso. Os caras entram com um processo lá na prefeitura e não sei o que. Eu falei, mano, você vai entrar, mas não vai funcionar, porque esse cara, esse juiz já tá junto com o prefeito, tá junto com não sei o que, seu setor do trabalho. Não, mas eu acredito que vai acreditando aí, né? Mas, assim, eu acho que eu vejo uma chamada inocência, né? Porque os órgãos do Estado burguês são justamente para impedir, vamos dizer, que o povo ele eleja plenamente seus governantes ou que haja reformas muito bruscas, né, para a população, não é isso? Não é, Grau? Regulamenta, sim, é uma forma de você dosar, inclusive. Uma das formas do Estado, o raiz da questão, o Arthur costuma falar que é a porosidade do Estado, mas essa questão dessa porosidade, entre aspas, na verdade é uma forma do próprio Estado, é quando o Estado enfraquece mesmo, e ali ele se regula para essa porosidade você ser engolido por ela, né? O Estado se torna poroso, mas você entra lá e não sai mais. Esse é o processo, esses processos acontecem muito. Existem essas bolsas, tal. A gente pode até falar, não, é bom, é importante, é fundamental que alguém... Termo engraçado esse, nunca ouvi falar de estado poroso. Lembra até daquelas pedras que tinha antigamente, que o pessoal deixava no banheiro para raspar o pé, não é? Sim, pedra pública, sim. Mas quem usa o Arthur, do blog Raiz da Questão, né? Ele fala da porosidade do Estado, que tipo, o Estado ele tinha aquele bloqueio antigamente e com o tempo os movimentos sociais foram criando rachaduras e tal. Falou, não, tá certo, eu concordo que foi isso. O problema é que ele é poroso, você entra e você não volta. Você igual a água para dentro, vai ser sugado e fica lá. E essas estruturas, elas se mantiveram como uma forma de desarticular mesmo a população. Quando você vê, por exemplo, o PCO mesmo falando, uma vez eu cheguei e escrevi aqui, eu até pensei lá, porque eu acho que eu vou lá fazer essa pergunta, porque eles fingem que não leem, né, nos hangouts de fim de semana. Vocês estão falando que a esquerda se tornou muito anarquista, porque ela não vota, não escolhe e tal, não sei o quê, mas qual que é a diferença de nós anarquistas para o PCO na postura contra o governo e contra votar? Eu não vejo a diferença. A única diferença é que você tem um fundo partidário. É a única diferença. A gente está se posicionando, a gente tem quase as mesmas análises, eu vejo realmente está tendo uma perseguição específica com o PT, porque ele tem um verniz de esquerda, tudo isso a gente concorda, beleza, tá, não sei o quê, mas qual que é a postura no mundo prático que vocês têm? Vocês vivem do fundo partidário. Só isso que é a diferença. Porque vocês também não acreditam, vocês se lançam como candidato para xingar lá. E dos grupos marxistas também, mas a esquerda, quem está mais à esquerda, a única diferença do PCO é que o PCO vive do sindicato e do fundo partidário. E para não perder isso, ele está fazendo uma defesa mais petista que até os petistas, né? E isso acaba ficando visível, né, para quem está no movimento social. E aí, quando você faz esse apontamento de crítica, ele fala, isso é uma crítica pequeno-burguesa. Não, imagina, não pode falar isso. Fala, não, mas é fato. É um fato. Isso no PCO, por exemplo, dando um exemplo, pegando ele para Cristo, mas é um exemplo prático de como a gente tem movimentos sociais que vão se adentrando. Tem os fomentos, os vários fomentos estatais, de prefeitura e tal, que faz com que alguns trabalhadores, beleza, eles sobrevivam, tenham respiro e fiquem vivos. Só que depois você fica caçando fomento. Eu trabalho no setor de esporte, arte um tempão, você fica caçando fomento. Aí você pode fazer o edital, fazer o que você quiser. Você xinga todo mundo, xinga o governo, tá, não sei o quê, mas você vive naquele respiro. E aí você está controlado. Ou os fomentos para movimento negro, movimento indígena, se torna complicado, entendeu? Porque você segura esses movimentos, né? Sobre esse negócio aí do Estado, eu achei engraçado que eu lembrei do impeachment. Até o Luiz Nassif, que você sabe que é um blogueiro ligado ao PT, chegou um momento que até ele fez um vídeo no YouTube e ele chamou a Dilma de burra. A visão da Dilma era o seguinte, eu não fiz nada, então eu não vou ser condenada. A ingenuidade dela foi absurda no processo do impeachment.
ela só denunciou o golpe publicamente quando já não tinha mais, já havia votado impeachment, já mais nada. Eu lembro que eles ficam numa ingenuidade como se o Estado fosse realmente respeitar as instituições, né? Tipo, o STF é o guardião da instituição, é o guardião da Constituição, não vai deixar haver um golpe. Aí depois de falar, não, a Câmara não vai impeachment. Não, tipo assim, a Câmara que estava o tempo todo bloqueando as propostas da Dilma desde que ela entrou no governo, não ia setar um impeachment contra ela. Quer dizer, outro absurdo. Depois disso, os petistas falavam, não, mas o Senado é um poder mais, não sei o quê, mais, sei lá, responsável, e o Senado vai ser mais ponderado e não vai aceitar o impeachment. O Senado aceitou o impeachment. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil é bem parecido com o golpe que tentaram fazer na Venezuela, que conseguiram no Paraguai. É uma coisa de usar as próprias instituições estatais, né, e até mesmo as manifestações de rua, para derrubar um governo, né, e a imprensa, principalmente. A chamada Revolução Colorida, né, que o Alejandro tanto fala. No entanto, foi uma tremenda ingenuidade, falta de por parte dos políticos do PT, ingenuidade ideológica mesmo, dos militantes também. Eles achavam mesmo que o parlamento ia segurar, ou o STF não ia permitir que derrubasse a Dilma, né? Você reparou isso, Nelson? Sim, esse foi um aspecto, acho que mais bizarro ou seja, o quanto que a conciliação de classes dentro do PT contaminou a própria percepção, né? Eu acho muito louco isso, porque eles acusam os grupos mais à esquerda que eles disso, né? Isso é muito, muito preocupante. E isso nas suas próprias práticas diárias. O Partido dos Trabalhadores tem uma percepção, assim, como se ele fosse um outro partido. Eu sou um outro partido, então logo... tá bom, eu sou outro partido político, igual qualquer outro, o que não é muita mentira, né? Mas eles não verificaram que o fato deles estarem sendo alvos desses ataques tem muito mais a ver com o que eles representam parecer ser e não com o que eles são. Isso foi o mais gritante, porque quando eles estavam na Berlinda mesmo, eles se colocaram não ao lado do que estava mais radical, assim, eles estavam ao lado dos grupos de políticos, foram lá pedir bênção para esses grupos, tentaram se rearticular. Se você lembra da questão da época do impeachment mesmo, o Cunha ficou a semana inteira trocando de posição, da segunda até sexta-feira, né? Tipo, segunda-feira ele ia pegar o impeachment, na terça não, na quarta tinha que verificar melhor, na terça já era certeza, na quinta jamais iremos fazer isso. Até levou toda uma semana, onde ele estava numa esquizofrenia total. Num dia ele era uma coisa, no dia era outra. Então, sabe se estava conversando com ele, e ele dava entrevistas, né? Então, assim, a desorganização é total. Eles estão... o PT se segurou, em vez de tentar falar, não, vamos segurar na população, ele se voltou para os políticos com quem ele fez acordo, porque era com quem ele se segurava. Costa, aí sim, aí a Dilma faz o anúncio, não vai ter golpe, tal, não sei o que era o anúncio que o PCO fazia há vários anos, até, eu vou dizer que não foi nem meses, foi uns 2 anos, durante a greve, acho que de 2015, ele já falava de 2014, e aí ela se posicionou de fato, mas aí demorou, ela vai se voltar para as massas que já não tinham mais nenhuma ligação com eles. E mesmo houve sim toda essa vacilação do PT, houve ali um movimento de não ao golpe, né? Ali nos 45 minutos seguindo do tempo, colocaram gente na rua, entendeu? E isso aí foi desmobilizado pelo próprio PT, aquele medo, né, de perder o controle das massas, né? Perdeu o controle daquela situação ali. Então, na minha visão, eu sei que os petistas vão me xingar muito por isso, mas eu acho que a ideia do PT foi o seguinte: gastada, vamos sair,
abandonar o barco, deixar ela sair, deixar o Temer aí entrar, e depois o Lula volta em 2018, né? Acho que a ideia foi essa. Se você olhar de um ponto de vista partidário, isso vem dando certo, não é à toa que o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas e o governo Temer está totalmente desgastado com a população. No entanto, mas como é que ficam os nossos direitos? E esse pequeno detalhe, entre aspas, né? E os direitos trabalhistas? E a aposentadoria? Será que quanto vai custar essa ideia do PT essa covardia do PT? Quanto vai custar aos trabalhadores se o Temer conseguir aprovar essas reformas, né, Glaucio? E eu acho que o PT sabe disso, aguarda por isso, espera que quebre-se tudo isso e volte, sabe? Eu acho que é esse que tem sido o plano. A ideia do Lula ser o cara lá para o movimento dos democratas ali no começo dos anos 2000 era por causa disso. O Lula tinha feito uma conciliação onde a classe trabalhadora se mantinha em silêncio, trabalhando e tal, e tinha uma organização que mandava os recursos para os banqueiros, ainda estava na mesma situação, né? E aí, nisso, isso é perfeito, o sistema está funcionando, aí o cara trabalha, recebe uma ajudinha de custo, já está achando o máximo, tem gente que vai reclamar até da ajuda de custo, falar que as pessoas não trabalham por Bolsa Família e tudo mais, e rola umas coisas assim também, né, isso tem que ser debatido também. Até o Lula falava mal disso, né, falava que tinha gente que recebia um dinheiro do governo e não trabalhava para poder ganhar coisa coronelista, então quando a gente fala isso, vem um PCO da vida e fala que isso é uma visão pequeno burguesa e não sei mais o que, e não é bem assim. A questão é como reorganizar isso para o que foi feito pelo PT foi num momento histórico muito específico da economia brasileira, tem a exportação das commodities que subiram, tem toda aquela questão, aonde poderia ter sido investido em tecnologia dentro do país, e não foi por pressão internacional também, né? Houveram erros no governo Dilma também, isso da economia brasileira também, nesse investimento, mas também eu creio que a questão hoje, eles estão esperando mesmo esses direitos serem quebrados, eles não estão fazendo nada. A CUT poderia paralisar tudo hoje, amanhã. Falar, olha, vai estar paralisado o país todo, enquanto o direito não acabar, o direito trabalhista não for defendido, a CLT não for preservada, pá, não sei o quê. Enquanto isso não ocorrer, a gente não vai continuar, não vai voltar para o trabalho. É fácil fazer isso para eles, né? O que está acontecendo, na verdade, é a oficialização do modelo de contrato que já existia. Tá? Isso é o que é terrível, né? Já existia essa terceirização, já existia essa precarização do serviço, agora está se tornando oficial no papel, coisa que não era. Se tinha uma crítica a isso, tal, não sei o quê, agora está sendo oficial, agora é um serviço precário mesmo, de verdade, tal. Assim como o transporte público, que não é público, é coletivo e tal, tem uma série desses problemas aí, né? Eu acho que são bem... Não, Glaucio, na verdade está piorando, porque antes era só atividades meios, né? E agora é atividade fim também, que vai ser terceirizado. Ah, mas na prática isso já acontecia, né? Tem lugares que a atividade fim também está... Nos casos, né? Mas não era, com a aprovação disso, a tendência é generalizar essa prática, entendeu? Sim, sim. Mesma coisa o que acontece naquele negócio do trabalho escravo no campo. O trabalho escravo no campo já existe. Aquilo lá é como se estão querendo legalizar o trabalho escravo no campo para que essas pessoas, esses fazendeiros aí, não corram risco. Eles já correm pouco risco, agora não corram risco nenhum de serem processados por essas práticas. Essa que é a questão, né? Exatamente. É uma ideia para tornar o ilegal legal, né? E aí você não tem o que reivindicar, né? Porque você não tem para onde correr, é só no processo revolucionário, que aí é que a gente está vendo que é o que tem que ser construído, e é um momento assim propício para esse tipo de coisa estar se articulando. Só que eu vejo que esses grupos de centro-esquerda ou mais reformistas estão se curando, falando, não, olha, a gente vê que pode ter uma insurreição, mas para não ter essa insurreição, a gente vai propondo para vocês que a gente vai ajudar numa coisinha aqui daqui a um tempo, tá? Mas por enquanto não prendam o Lula, porque se prender o Lula, vai prender você também. Mas e o direito trabalhista? Não vamos prender o Lula. O Lula é o problema agora. Eu vejo que o foco está sendo só esse. O PCO não fala dos direitos trabalhistas, por exemplo. São 1 hora, 2 horas de hangout falando do quanto o Lula não tem que ser preso. O debate dessa questão é complicado. Também, Glaucio, também
fazer uma crítica aqui ao PCO. Realmente, no começo eles até falavam mais sobre a questão dos direitos trabalhistas, não o golpe, a conjuntura internacional. Agora está muito lulista aquilo lá. Então, eu até perdi a vontade de assistir por causa disso, entendeu? Nada contra o Lula, nada contra o Lula se candidatar. Eu também não quero que o Lula seja preso, mas eu acho que você não pode analisar, deixar a análise 2 horas falando só sobre isso. Tem que falar sobre outras coisas também, direito trabalhista, né? Tem que denunciar que a CUT poderia fazer uma greve sindical hoje e ela não faz, marcou para o dia 30, vai ser greve de um dia só de novo. Se já tiverem aprovado o fim das leis trabalhistas, vai ficar por isso mesmo? Quer dizer, é complicado, né? A questão, uma coisa que eu sempre falei, inclusive na nossa greve aqui dos professores de 2015, que foi a maior greve nos últimos anos, né, décadas inclusive, o movimento anarquista e o PCO, inclusive também, foi o que mais puxou para a greve se estender até que se conseguissem os direitos. E no final dela eu falei, olha, vocês fazem o seguinte, a gente pode manter, e quem não tiver conseguindo se manter fora da sala de aula, volta para a sala de aula, fura a greve, faz greve pipoca e tal. Mas juridicamente vai estar falando que a gente está em greve. Nem que a gente vá até o Natal em greve. Está na lei que está em greve. Porque aí depois o setor trabalhista vai julgar. Aí que o tribunal vai julgar, né? Se a greve foi legal, se foi ilegal, se foi... Mas é um jeito de segurar. As liminares lá e tal. Tinha que manter esse processo. Mas o PT estava querendo encerrar a greve e jogava nas costas do PSTU e PSOL encerrarem a greve, enquanto o PCO ia radicalizando até o final, para manter seu espaço lá, falava do PT, entendeu? Então ficava uma coisa esquisita, assim. Enquanto o PCO, no discurso, era super reformista, o PSTU e PSOL, no discurso, eram super revolucionários, mas na prática eles retroagiam. Então ficava uma coisa assustadora. E, ao meu ver, só por conta dessas questões do sindicato, né? A organização sindical. Eles fizeram algum acordo dentro do sindicato da diretoria, para determinadas figuras fazerem certas posturas. E a partir daí a gente não teve nada de avanço, só se ferramos. E aí eles encerraram a greve uma semana antes das férias. Uma semana depois da greve dos professores, se ela tivesse durado uma semana a mais, teria quebrado todo o sistema educacional do estado de São Paulo, inteiro, assim, para ir para outro viés, que aí no fim virou a ocupação das escolas, né? Então eu vejo que tem um esforço muito grande, que é aí que eu falo de novo a questão do Estado poroso, né? Que até a gente tá brincando, quebrar o Estado por dentro, né? Entrar no Estado para quebrar por dentro, né? Revolução bakuninista, neo-reformista, neo-anarquista. Essa postura... é uma montagem que foi feita ali, Mikhail Bakuzão. Misturou de Mikhail Bakunin com o Pezão, no Rio de Janeiro. Exatamente. E ele foi bem, já destruiu o Estado inteiro. Esse processo que estão colocando, né, de vou usar as ferramentas todas, a burguesia usa essas ferramentas melhor, né? Até o que eu falei, tipo, beleza, está usando essas ferramentas e tudo mais, tal, mas tem que lembrar que elas não são suas. Você está mexendo aí com uma chave de roda que é de outra pessoa, que vai usar isso para te bater daqui a pouco. Então você saiba disso. Você saber disso, você tem como mudar a sua estratégia antes de ser atingido. Mas esse pessoal realmente se acomoda porque o Estado faz eles se acomodarem. Você dá esses pequenos cargos e pronto, está resolvido o problema seu com qualquer revolucionário, qualquer rebelde, qualquer pessoa que estiver reclamando do seu governo, né? E isso eu acho que é o que faria com que o PCO tivesse uma radicalização maior. Eu acho que ele está tendo esse acordo com o PT de falar desse jeito, e os outros grupos também, isso dentro do sindicato dos professores que eu estou vendo, né? Mas das outras áreas, pode ser que o caminho está por aí também. Aí cabe realmente à população em geral, ou grupos mais radicais, estarem potencializando essa revolta, porque senão com certeza isso vai passar, e o PT vai retornar livre, leve e solto. Se o Gilmar Mendes hoje tivesse caçado a chapa lá, talvez a mudança tivesse sido significativa com relação ao PT, mas com certeza as reformas passariam, entendeu? Então, agora é aguardar para ver como que a gente se articula nesse meio tempo. Bom, Glaucio, eu só discordo na parte em que vão deixar o PT voltar. Porque, na minha opinião, por mais que o Lula tente conciliar, eu acho que eles não iam fazer essa
gastar esse dinheiro todo para pedir para derrubar a Dilma e criminalizar o Lula para depois deixar ele ganhar uma eleição livre, leve e solto, entendeu? É aí que mora o perigo, né? Se não deixarem o Lula se candidatar, o que vão fazer? Vão prender ele, vão impedir o PT de ter um governante, vão adiar a eleição, vão implantar uma ditadura, entendeu? Isso aí que fica uma agonia, assim, de tipo, você a democratização inteira tendo sempre uma certeza. Depois de tanto tempo, tem eleição. Gostando ou não de quem vai entrar, você tinha essa certeza. Agora fica essa incógnita, né? Essa obscuridade no ar, né? O que vai ser, vai ter em 2018, né? O que você acha sobre isso? Não, ok, eu entendo, mas às vezes eu vejo que algumas das avaliações, eu acho que eles não têm muita certeza sobre o futuro, e essa incerteza pode levar a uma insurreição das massas que faça com que talvez o PT tenha que ser solicitado de novo. Eu concordo com você que teve um negócio de, beleza, vamos eliminar isso logo e tal. E está tendo um movimento muito forte para culpar toda a esquerda por todos os equívocos que o PT teve e os que ele não teve também, porque aquilo que ele está sendo acusado de fazer, um monte de gente fez e essas pessoas não estão sendo acusadas, né? O Aécio Neves teve a família toda dele presa, menos ele. Ele tá lá ainda, né? Isso não teve direito cassado, não teve nada, tá tranquilo. Só teve o entorno, né? Então, concordo que é uma perseguição direta, uma implosão do partido e tudo mais. Só que o partido está se articulando nas duas frentes diretas de novo. Ele fez isso das últimas vezes, está fazendo agora de novo. Tem uma ala mais radical, que é a face socialista lá, que ele vai mostrar para o grupo de esquerda para votar, para não vir um Aécio Neves da vida. E tem um olhar ali que é um olhar mais burguês, é um olhar mais adaptável, mais maleável, que é o típico artifício da articulação, que é isso que ele está produzindo. Então, dentro de uma conjuntura de mais crise, eu vejo que o PT também pode estar numa posição mais à direita, depois disso, se houver uma perseguição à esquerda. Eu não vejo esse salto de radicalização. Essa seleção dele não está, ele está ainda em cima do muro, né? Ele ainda está naquela postura do, se vier para um lado eu vou e para cá eu vou para o outro, né? Então, não sei se a burguesia também não voltaria a apostar nele num caso de um avanço muito grande, um ascenso muito grande da classe trabalhadora, nesse intermédio de revoltas. O povo pode ser revoltado de um jeito que falou, não tem comida, não tem nada, antes que quem tiver. E aí talvez uma CUT da vida seja útil para segurar. Quando você vê as ações que tiveram em Brasília, que a própria CUT levou até Brasília, o pessoal, eles chegaram atrasados, os ônibus chegaram atrasados, chegaram depois. E quem fez as ações diretas era diretamente intervido pelo carro para falar, olha, peraí, para aí, gente, vamos ouvir aqui o companheiro do... E estava rolando bomba, uma certa margem de atuação ali em Brasília, da onde os manifestantes não poderiam passar. Por que a CUT foi lá negociar essa margem de passagem? Aí que eles decidiram não fazer isso, porque eles vinham e continuava atingindo os manifestantes. Eles não podiam passar daquela parte, mas a polícia continuava tirando bomba. Então, quer dizer, não posso passar daqui e aqui eu vou ficar de alvo para vocês jogarem tudo, né? Então, o pessoal foi para cima e ignorou o carro de som. E você pode até ver nas imagens, o pessoal tá com o carro de som falando e eles estão lá. Então, a CUT ainda está tentando manter essa postura da conciliação. E eu não vejo que a burguesia vai abandonar. É uma carta. A burguesia joga em todas as fichas em todos os lugares, porque ela pode, se ela tem grana, tanto que ela fez isso na história do país aqui. Então, eu não vejo a implosão total do PT como se propõe. Mas isso é a história do mundo. Exato. Se ela se sabonetar para, de novo, fazer conciliação. Ele está num discurso super radical, porque é conveniente agora, porque você tem um discurso ultra radical do Bolsonaro e do Dória. Né? O Dória nem tanto, o Dória está dando uma de bom moço. O esquema do Dória de atacar a Cracolândia também foi na mesma semana que ele atacou o acampamento da intervenção militar. Essa coisa de você falar, não, a gente está com... Ele atacou o acampamento da intervenção militar. Então, dessa forma, ele pega um grupo de extrema-direita... Eu acho que o Dória está tentando imitar o Bolsonaro em vários momentos. O pé dele, sim, se ele quiser achar que... Se ele quer ser presidente, né? Ele não sabe se ele vai ser candidato, mas se ele quiser ser assim,
no pé dele, porque o pessoal que é fã do Bolsonaro vai preferir o autêntico do que a cópia, né? Sim, sim. Mas eu vi que ele tem esses pontos bolsonarescos aí, do grande messias da direita, mas ao mesmo tempo ele não é a favor da intervenção, entendeu? Ele agiu contra a intervenção. Um Bolsonaro não faria isso, ele iria arrebatar esse povo para votar nele, mesmo já que eles não têm escolha, vão ser obrigados a votar, votem nele, né? Eles preferem enfiar subordinados a um grande capitão que decide por eles, mas já que eles têm que votar, eles votam nele. Não, aí eu queria falar um negócio ainda sobre aquela manifestação que teve em Brasília, que incendiaram 8 ministérios. Certo. Da esquerda aqui. Eu não vou citar o nome do cara, não, porque é um cara assim que eu admiro muito, então eu não vou citar, não, mas ele ficou reclamando, falando que isso aí é coisa de infiltrado. Aí eu queria perguntar para você, você acha que infiltrado ia conseguir colocar fogo em 8 ministérios ou não? Foi o pessoal da ação direta mesmo? Olha, tem imagens, né, da ação, e as imagens da ação, elas demonstram que pessoas entraram e fizeram. Aquela infiltração em si ocorre a infiltração para vandalizar e com isso fazer a polícia atacar? Sim. Mas do povo, tá? Tem que levar em conta, as pessoas se revoltam, elas estão lá numa situação que elas voltam contra elas. E isso eu acho que a esquerda ignora, eu acho insano isso. Tem policial que está lá no meio, que vai lá, a gente está cansado de ver P2 que começa a criar os negócios para chamar a atenção da polícia, para a polícia atacar todo mundo, tá cheio disso, isso tem bastante. Mas no caso do Ministério não foi assim, pelo que demonstrou-se, tinha gente que estava lá, estava revoltada e quebrou, e atacou o Ministério, e assim, tem os dois casos sim, só que como você divide isso, né? Ao meu ver, você tem que começar a dividir falando de forma, você ter uma postura realmente, aí teria que ser uma postura revolucionária de falar, olha, a gente não concorda com o que está aí. Por que ocorre de verdade? Os infiltrados, eles só funcionam, então ainda não está com uma postura de, que se dane, vamos tomar isso tudo. A população está com uma postura, estou indo lá reclamar, para pedir a bênção para o meu governante, para ver se ele, com misericórdia, com dor no coração, volta seus olhos lacrimosos para o meu sofrimento. Essa que é a mentalidade geral. As pessoas ainda acreditam nas instituições, acreditam que esse sistema tem algum tipo de justiça, é uma busca por uma justiça democrática. Isso rola de verdade. Isso é o zeitgeist do Brasil. E foi por isso que a direita cresceu. A gente quer uma justiça pela moral, pela ética, tal. Voltou ao discurso de 64, né? Por quê? Porque você tem essa avaliação desse jeito. Agora, o que eu vejo que rola muito na esquerda é que ela fica titubeando na coisa, olha, a gente vai fazer um acordo, mas assim, não pode ser legal, a ação não pode ser legal e tal. Você tem que falar, olha, a questão é, o processo que eles estão cometendo é uma luta de classes, o sistema não está a nosso favor. Tem que se propagar isso com clareza. Né? Isso não é uma apologia ao crime, é uma autodefesa. Então, assim, quando você começa a colocar isso, você fala, pô, peraí, então, se os caras tomarem aquilo lá, é o povo tomando? Sim, e aí? Né? É aquela coisa, vandalizar a Bastilha, aquela não tem como. A infelização está e vai querer pôr para os quem? A estratégia para relacionar isso, na minha opinião, é de duplamente que não pode ter dó dos vidros. Acho que é isso. Tem que pôr isso. Por exemplo, você tem Guilherme Boulos falando em relação à Fiesp, tudo bem, a Fiesp faça isso, mas ele vai lá e vai avisar a PE que tem gente vandalizando, que era a gente do povo, como é que ele vai julgar quem é quem? Não é ele que tem que julgar, entendeu? Começa a ter uma postura de que a ação é para isso, a gente tem direcionamento. O que rolou também é que muita gente quebrou, e é povo que quebrou também, não é só infiltrado, quebrou loja, quebrou coisas assim, absurdamente que não tinha nada a ver. A gente foi saquear coisas por causa da própria miséria. Teve uma situação que fugiu da estrutura de um direcionamento para onde ir. Só que também não quer dizer que isso não é a população que está fazendo isso. Eu acho que essa que é a questão, é gente revoltada. É gente revoltada que não sabe o que está fazendo, então eu tenho que mostrar o que fazer. Não sei, é gente que está revoltada. Por que está revoltada, entendeu? Onde canalizar isso? É mais importante a gosta de ação do que atacar, do que os prédios, do que. Eu acho que é isso que você tem que pôr em mente.
Senão o pessoal vai ficar toda vez preocupado, pô, quebrou um vidro, oh meu Deus, então vamos parar tudo aqui, né? E aí cai na imprensa, cai com esse discurso. Nem sempre foi uma violência, o que esvaziou a imprensa falando que tinha violência, de destruição, por exemplo, aí, o termo Black Bloc, ele só vai agir aí no Rio de Janeiro, uma ação da própria polícia, que foi extremamente violenta, que limpou a orla inteira. Falou, não, tem Black Bloc destruindo. Aí eles começaram a aparecer, assim, tipo, dois lados. Gente falou, não, beleza, então você é um deles, eu vou arrebentar tudo, e gente que tá infiltrada com máscara para quebrar, entendeu? Esse é o campo. As duas coisas não. Não quer dizer que é infiltrado, assim, por excelência. Eu acho que esse é o ponto maior. Né, eu vou dar uma opinião aqui que é bastante polêmica, mas tipo assim, aquela semana em que o pessoal foi botar fogo lá no ministério, tipo assim, foi a mesma semana em que o Pezão reduziu o salário aqui dos professores do Rio. Né? Então, aquilo ali, para mim, foi lindo, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na semana. Pô, o pessoal fica falando aí que eu até fiz uma brincadeira agora no Facebook, eu botei assim, Gilmar Mendes provou que é mais poderoso que Caetano Veloso. O pessoal fica se festiva, fica se pegando, botamos 100 mil pessoas na rua, 100 mil pessoas na rua, pedindo direta já o som de Caetano Veloso. E aí? E daí? O que aconteceu? O Temer caiu? Não caiu, né? Aí fizeram dancinha, aí a Uni faz a dancinha do Temer, né? Eu tô editando. Cadê a dancinha? Cadê a dancinha agora? Vai fazer a dancinha dos iludidos agora? Eu tô editando o vídeo da Uni, você tá falando isso, eu tô rindo muito. Eu lancei ele ainda porque... Dancinha fora Temer lá do... Não, teve várias. Vamos ocupar as ruas da Uni. Aquela lá é... Aí reclama da dança do impeachment, né? Eu acho que devia ter, agora a próxima deveria ser ela dança, sei lá, o próximo. Aproveitar para falar também que tem certos hangouts aí, que eu não vou citar o nome, que fica chamando marxistas, né, chamando anarquistas para participar, e aí depois que o cara dá a opinião dele, os caras ficam falando, não, porque não sei o quê, e ficam puxando o saco do Lula. Pô, se quer só puxar o saco do Lula, você chama o petista por hangout. Para que chamar o marxista se não quer ouvir a opinião do marxista ou do anarquista, não é não, Glaucio? Isso aí agora. Não, eu falei, eu dei uma bronca neles aí esses dias também. Porque é isso, tudo bem, beleza. Eu não fico tranquilo, a gente está discutindo o campo, discutir o que está acontecendo, a gente concorda nesse tudo está perseguindo lá a partir do PT, todo mundo concorda. As respostas que a gente está dando que é diferente. A gente fala, não, acho que tem revolução logo, esse processo aí não vai deu o que tinha que dar, a Constituição já foi, só que é mais defensor do Lula, fala, não, ele voltará, irá nos salvar e tal, não sei o quê. Então, ok, a proposta posterior a divergir, o que seria o ponto, a gente vai fazer a política nacional, como ela tem conduzido uma série de coisas, a gente não vai fazer muito não, né, vai fazer engrossar o caldo as discussões conceituais no mesmo campo, mais, né, o que é mais... O Glaucio, o som do seu microfone tá ruim. Deixa eu trocar aqui, pronto, melhor? A câmera, acho. Tá me ouvindo agora? Tá bom agora. Tá. Eu tô vendo aqui o Mauro Vidal, ele tá falando que na coluna matinal dele, escrevendo que é coisa de 50 anos atrás o termo baixa burguesia.
Foi, tipo, exatamente. Quando ela sumir, a gente vai. Eu sonho que um dia o termo a baixa burguesia seja antigo mesmo. Eu tenho e uma coisa de 50 anos, mas aí eu já não vou ver, Foi né? o Boechat que Certeza. falou. Foi o Boechat que falou. Pois é, Boixo problemático, né? Eu acho que aquela coisa, Boechat, quando estava em 2013, sou a favor de arranhar carro de autoridade, vandalismo cacete, agora a baixa burguesia é velho. É impressionante, cara. Num momento histórico em que era confusa a situação, né? Ele até falou, o pessoal da ditadura, o pessoal corre atrás mesmo, sou a favor. Agora é muito antigo esse tipo de termo. Estranho, né? Estranhas que estão rolando aí, né? Muito estranhas. Eu vejo que esses processos, é aí que eu acho que é a disputa da burguesia, são grupos burgueses, grupos capitalistas que querem assumir os recursos brasileiros, por via do Estado ou por via privada, né, que o Estado favorece os setores privados, e aí essas disputas elas começam a aparecer nessas esquizofrenias aí da mídia, né. Ainda sobre esse negócio de, tipo, respeitar no Hangout, assim, uma pessoa que tem opinião diferente, eu vou dar um exemplo aqui de nós dois mesmo aqui. Eu sou um comunista, mas várias vezes aqui eu fiz Hangout nesse canal, no meu canal principal, eu chamei o Glaucio aqui, o Glaucio, várias vezes ele criticou Marx no Hangout, ele sempre critica o Marx, o Bakunin, na questão do Estado socialista, que ia se tornar um Estado que se tornaria uma nova classe, esse tipo de coisa, ele usa a crítica do Bakunin para criticar o Marx, né? E nem por isso eu vou cortar a fala do Glaucio e vou começar a debochar dele, entendeu? Então, eu sei ouvir a opinião dele, mesmo que seja uma opinião que eu não concordo. Então, eu acho que se as pessoas outras para ir no seu hangout e dar opinião, por que você debocha da opinião do cara? Só dizer que não concorda e dar a sua, não precisa ficar nessa babaquice. Então, hangout com determinadas pessoas eu não participo mais, entendeu? Não sei a opinião do Glaucio, mas eu acho assim, se você chama alguém, fala do seu hangout, o mínimo que você deve ter respeito por essa pessoa, né? Exatamente. Acho que, até porque a ideia é divergente de várias opiniões, tá? Inclusive, apesar de você falar da questão da crítica ao Marx sobre esse ponto, muita gente, através do canal, conhece mais sobre a obra e o trabalho de Karl Marx do que de alguns pensadores anarquistas, né? Porque eu cito muito os textos e as avaliações da forma como ele se posicionou, né? Teve até um hangout que a gente foi falar disso, e o rapaz, o João Soares, ele falou assim, não, eu conheço Marx por causa do canal do Glaucio, eu assistia, ele começou a citar e tal. E isso é interessante, que assim, até porque uma das visões do pensamento do anarquismo é a liberdade de ideia, pensamento, e eu vejo que ontologicamente o mais importante hoje é se criar uma resistência da classe trabalhadora contra esses avanços, né? E eu vejo nessas várias frentes. Então, quando, por exemplo, eu falo de um ascenso se levantar, eu ainda acredito numa organização para isso, né? Essa é a minha única divergência com alguns marxistas ainda, nem em todos. Ela não precisa ser, na verdade. Eu sei que ela pode ser, há eficiência nela, mas eu também vi eficiência em outros tipos de organizações, né? E é só isso também. Eu acho que não foge muito dessa questão, que é um detalhe que eu acho que é fundamental, mas é um detalhe. E no caso, essa discussão que teve lá, houve esse momento de chacota também até, e foi bem estranho, e da última vez eu cobrei, né, o pessoal por conta disso. Até porque, novamente, se reincidia nesse discurso lulista aí, que eu acho que, eu não sei se a gente vai ter espaço para isso, mas eu não vejo o Lula distante de uma proposta da burguesia. É isso que eu acho que, por exemplo, o Alejandro Lacosta acha uma implosão total do PT e tal, né? Eu acho que o PT tem uma articulação, pelo que eu vejo nas cidades, nos lugares, porque eu acho que o povo não cai nesse fim do PT total, sabe? Eu acho que tem muito lugar que o PT está articulado entre grupos políticos menores, onde se tem recursos, tem espaço, tem articulação,
tem os sindicatos, o aparelhamento do sindicato, eu acho que é a força maior deles, mas o fim do sindical talvez transfira isso para os trabalhadores, na minha opinião. Talvez isso possa ser. O problema é o seguinte, a questão é o seguinte, se eles tivessem que tirar o PT, eles teriam que fazer uma bagunça muito grande na política brasileira pelo seguinte motivo. Aí é opinião minha, eu pensei isso agora, pode ser uma tremenda besteira, mas enfim, vou falar. O PT ele tem muitas alianças com partidos de direita nos estados, tanto com o PMDB, PP, enfim, se for procurar aí nos estados, no município, até com o PSDB deve ter, né? Então, quer dizer, isso, se você é difícil você colocar ilegal um partido assim, que tem alianças regionais com partidos de direita. É diferente de, por exemplo, você colocar um partido muito pequeno na ilegalidade, entendeu? Isso vai negativa muito grande, assim. Então, eu acho difícil isso acontecer, pelo menos até agora, né? A gente não sabe, né? O que vai acontecer amanhã. Isso é uma das coisas que eu acho que mantém o PT firme no jogo, entendeu? Porque a forma como ele se arquitetou, foram muitos anos disso, e além disso, desarticularia mesmo o próprio Estado brasileiro. O que o Gilmar Mendes colocou lá também do desmonte, ele não está errado. Desmonta realmente, só que desmonta a nosso favor. Desmonta contra eles. Por isso que ele não cai, por isso que o cara não cai. E já se sabe disso. Outras questões mesmo é a própria CUT, né? A organização da CUT centralizada no PT e os próprios partidos que se dizem tão revolucionários, tão trotskistas, tão de ruptura com o sistema, ou até stalinistas e tal, na verdade mantém a CUT nas mãos do PT. O que eu falei até dessa última eleição aí, né? A última eleição do nosso sindicato aqui mesmo, fica bem evidente isso quando todas as frentes de oposição ao PT se organizam num único bloco, numa única corrente, para vencer a eleição, e o PCO é o único que sai com chapa pura. E essa saída do PCO, dessa chapa puro sangue, foi suficiente para não ter votos para vencer a atual presidência, que é do PT. Então, assim, tipo, é nessa hora que você fala, pô, na prática, quem que eles estão defendendo? E a ruptura com o PT para colocar um grupo, seja qual for, mais à esquerda na direção do sindicato, mudaria completamente a estrutura. Ou não, poderia ser uma coisa ditatorial, se for o PSTU lá, com certeza ia arregaçar todos os trabalhadores, mas ia ser outra coisa, você tem uma mudança, não é mais o PT, né? E isso não aconteceu, isso, pelo contrário, o PCO protegeu o PT mais até do que a própria estrutura, né, sindical, né? Complicado. Eu acho que. E isso por quê? Porque o PT, ao meu ver, controlou de alguma forma o partido, né? Os outros partidos menores, né? Com alguns acordos, espaços internos, né? Então, assim, o que eu sinto que pode estar rolando é ter uma nova organização mesmo, né? O pessoal está até perguntando como superar isso. Ao meu ver, é com comissões de fábrica. Eu acho que ou de comissões da classe trabalhadora nos seus setores mesmo. Isso puxa a questão para a direção do trabalhador, como aconteceu na década de 80. O pessoal acha muito que foi o PT que canalizou aquelas greves, quando na verdade os sindicalistas foram impulsionados para a esquerda pelos trabalhadores. Eu acho que a retomada desse tipo de coisa, a gente tem que retomar a postura dos trabalhadores estarem organizados por esse viés. E aí esse sindicato tem que vir atrás, que foi o que aconteceu, inclusive, nessa greve geral. Tá fazendo greve geral porque o povo tá falando, pô, meu, e o nosso dia trabalhista? É por isso que tá tendo essas greves gerais de um dia, de 2 dias, né, no máximo e tal. Essas coisas que são para dizer que eles estão junto, né? Então é daí que tem que ter o radicalismo para frente. O problema é que é assembleiado, né? E a assembleia é paga, não é uma assembleia sincera. Isso é a coisa que a direita mais critica. A questão é uma organização realmente da produção para poder fazer uma ruptura, né? Uma ruptura mesmo. Fazer essa pressão. Ao meu ver, isso sempre foi o que deu certo.
O sindicato teve que correr atrás. Eu vejo na minha categoria, que é uma categoria que nem produz, né? Para o capitalismo, a educação não produz, que é a mesma do Eduardo. Então, assim, eu vejo que quando há esses radicalismos, o sindicato tem que vir atrás. Quando a gente foi ocupar as escolas, o sindicato chegou atrasado depois, né? Aí eu já tinha cuidado de um monte de escola aqui em Ribeirão, tava vindo o sindicato trazer comida e tal, mas eu já tinha trazido comida, já tinha levado. Falei, pô, eu tenho salário de professor, vocês têm dinheiro, aí por que vocês não vêm antes? Porque tinha no sarro ainda e tal. Mas eles vieram atrás e foram fazer, foram agir para mostrar que eles estão trabalhando, né? Então eles são obrigados a fazer, porque senão fica feio, né? Fica feio na foto. Então é isso, tem que fazer essa pressão para continuar, ao meu ver. Tem um rapaz aqui perguntando por que os sindicatos, o Fone Vídeos perguntando por que as frentes anarquistas não influenciam mais os sindicatos como antes. Tá, tem dois pontos, Fanny. Um deles é histórico ideológico, né, digamos assim. O movimento anarquista, quando o sindicato, o Vargas, ele vai fazer adesão, né, vai fazer que o sindicato se torne uma estrutura, uma repartição pública do Estado, muitos anarquistas simplesmente não participaram meramente por uma questão ideológica. Falaram, não, peraí, dentro do Estado, você está dentro da corrente estatal, você já não vai ter... não é uma questão do trabalhador, você está servindo a instituição que a burguesia controla, né, que a burguesia tem poder sobre. Para o marxismo, alguns comunistas falaram, não, tudo bem, muitos marxistas falaram, tudo bem, a ferramenta que eu posso ter é essa, vou usar essa, e foi sem nenhuma crise de consciência. E com isso houve um primeiro esvaziamento. O segundo é a própria forma como o anarquismo é organizado dentro das correntes, ela é pelo setor trabalhista e tal, e aí isso é ilegal. Essa é a parte mais dolorosa. O processo do sindicato estatal, ele é ilegal a partir do varguismo. O Vargas, o Ministério do Trabalho em Vargas, isso no Vargas ainda, tá? Ele vai se redesenhar para um processo em que você só pode organizar o sindicato por meio de categorias separadas. Isso para o trabalhador, para o patrão não. O sindicato patronal pode organizar um sindicato patronal que junta várias categorias. E essa categoria tem que ser separada por tipo de atividade e por região. Aí ele matou totalmente o movimento como ele era organizado ali no começo do século XX, né, que vai fazer 100 anos da última greve geral. E aí ele matou mesmo. Assim, é esse tipo de barreira que teria que se pensar para superar dentro do sindicalismo, né? E os anarquistas, sempre que há os movimentos, o movimento anarquista faz é tornar mais radicais as greves. É o único processo que, quando tem movimentos anarquistas inseridos nesses movimentos, é isso. E também a repercussão é pequena, porque a gente não consegue fazer tanto essa inclusão, essa penetração nesses movimentos tão fortemente, porque a própria esquerda tenta apagar muitos elementos disso, porque é uma outra forma de organização. Não estou nem dizendo que a nossa forma de organização é mais eficiente ou menos, tal, é só uma outra, que coloca em xeque a possibilidade de questionar o poder que está vigente agora. Isso que eu vejo muito presente. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião do sindicato mesmo, dos professores, eu fui questionar a presidente do sindicato e falou, olha, por que a gente não faz, a Globo vai filmar, por que vocês não mandam alguém para estar junto com a edição? Porque já que vocês não vão poder deixar a Globo, vocês votaram por evitar que a Globo, por não evitar que a Globo entre, né, na nossa ocupação, a gente estava ocupando a Alesp, né, a legislativa, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Eu falei, como vocês votaram para que a Globo entre, pelo menos coloca alguém junto, né, na edição do vídeo, para não ter absurdos e tal. Aí eles riram, assim, tipo, ignoraram, porque era eu que estava falando. Aí eu falei, não, isso é censura, não pode. E criaram 3 desculpas diferentes ao mesmo tempo, só para eu não falar. Então, assim, você vê que é uma relação de poder mesmo. Isso também diminuiu bastante a relação dos anarquistas. E o movimento anarquista é muito, assim, relutante com participar das estruturas colocadas pelo Estado. Já vem como armadilhas, né? Que a gente estava falando até anteriormente. A longo prazo acaba se tornando uma armadilha. O problema é que a armadilha foi tão bem montada, ao meu ver, que hoje em dia a gente não consegue desconectar mais essas ações do Estado, né? Eu vejo até o movimento indígena mesmo, o pessoal consegue terra, fomento e fica lá para sempre, assim, na terra. Não consegue produzir, não consegue, colocam numa coisa que se dá um mínimo de esmola, mas não dá mais. Se desse um pouquinho mais, eles conseguiam produzir nesse lugar, mas eles dão só recursos, assim, um dinheiro para ficar. Então, vive de fomento e não desenvolvimento da terra e tal, enfim.
eu vejo que esses processos, eles enfraqueceram ideologicamente e pragmaticamente, né? A esquerda que não se importou em estar dentro do Estado para usar, tomou esses espaços e hoje ela é a que mais tem esse espaço. Mas, ao meu ver, o que não radicaliza mais é por causa dessa questão do Vargas. E nesse mesmo período, tem uma outra coisa que eu acho importante colocar, foi a formalização da OAB. Né? São esses dois pontos que eu acho que são as mais fortes contra a classe trabalhadora na burocracia. Né? A burocracia mais dura é essa. A OAB ela é o único órgão responsável pela defesa hoje de qualquer indivíduo. E você tem que ter um advogado para te defender. Antes dessa época do Vargas também não era necessário. Você podia convocar um rábula, que era um indivíduo que eu chamava para me defender. Isso é muito mais barato, né? Eu chamo meu vizinho, porque ele fala bem em público e conhece um pouco de legislação para ser meu defensor público. Isso sai muito mais barato, ele vai estar sobre os processos com mais observância, porque ele vai estar ali, né? Isso é proibido hoje, entendeu? Então, ou seja, isso tornou o processo de defesa da classe trabalhadora muito mais caro e muito mais ligado ao Estado. E esses dois elementos acabaram esvaziando e acabam esvaziando a maior parte dos anarquistas que não querem ver o Estado nem de perto, nem a sombra dele. Né? Então, o movimento anarquista, hoje ele está mais articulado no movimento estudantil do que no sindicato? Olha, eu vejo que sim. A juventude, hoje, a maior parte dos jovens que estão se mobilizando, se tornou muito jovem o movimento anarquista. Foi digamos, teve um rejuvenescimento aí de 2013 para cá. Houveram dois processos, tanto da ação de 2013, muitos aderiram ao anarquismo, quanto depois das ocupações das escolas, né? Pela forma de organização dessas escolas. Elas foram organizadas de forma horizontal, com debates amplos, com assembleias e tal, e houve uma influência muito forte do anarquismo nesse momento. E aí também teve a questão do sindicato, que a gente sempre reclama do Luiz Fernando, né? Que é um, que é um colega aí, mas ele tem essa coisa de ter que ter o líder supremo e tal, não sei o quê, antes mesmo dele ser escolhido pela sociedade, né? Não é nem a questão de ter um líder ou não, mas a questão de que ele fala, não, tem que ter o partido, ele tem que guiar. Muita gente quis fazer isso, e aí acabou sendo tirado, né, dos movimentos assim, de ocupação. Em alguns lugares, outros não. E aquele período criou novas figuras para o anarquismo, né? E aí, infelizmente, a meu ver, eu diria, ele está muito mais ligado realmente ao setor da educação, mesmo como professores quanto alunos, o que eu vejo mais presente. No setor industrial e trabalhista, assim, eu vejo muito pouco. Né? O setor trabalhista da produção fabril, né? Já tem mais de uma hora. Eu vou precisar desligar aqui. Então, se o Glaucio quiser falar mais alguma coisa, eu ler as perguntas do pessoal aí, depois a gente faz nossas considerações finais, porque eu estou ocupado aqui, tem trabalho para fazer, para Tranquilo. corrigir Eu aqui também. da escola. Também vou ter. Ó, eu só vou falar um pouco. A questão da escola de Frankfurt, eu tenho um vídeo um pouco sobre isso. Acho que é sobre pós-modernismo que eu falei no meu canal. Aí depois, se você puder dar uma olhada, é uma forma de eu encaminhar mais rápido, porque, né, justamente por causa do tempo. Mas a escola de Frankfurt, os elementos do que é chamado de pós-moderno, pós-marxista, tem muita coisa que ele herdou de alguns pensadores que são descendentes, do pensamento proudhoniano. Um deles é o Max Stirner, e aí ele sai que quem apontou que Stirner tem conexão com o Proudhon foi o próprio Marx, né, na ideologia alemã. Ele faz a acusação e mapeia de onde veio certas ideias do Stirner, né? E aí isso acaba tendo uma conexão a longo prazo ali com a escola de Frankfurt, depois com o Lukács e tal. Mas o anarquismo não exclui as ideias que saem da escola de Frankfurt atualmente, né? Nem mesmo as do marxismo. Tá bom? Só isso para por hora. Bom, gente, aí agradeço vocês aí que assistiram a gente. Hoje foi mais um bate-papo simples aqui, não teve muita coisa assim, vídeo para mostrar, não.
O meu canal principal ainda corre risco lá de cair devido às novas políticas absurdas do YouTube, mas enquanto ele estiver lá, você dá uma olhada. Eu postei coisas novas lá, eu postei a dia da vitória de 1945, dia da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista, e recente lá da guerra da Ucrânia. Eu queria que vocês dessem uma olhada lá no meu canal principal. Eu vou deixar o meu canal principal aqui na descrição do vídeo, logo após eu finalizar esse Hangout. Quer falar mais alguma coisa, Grosso? Ou se despede aí do pessoal, então. Por hora é isso. Queria, pessoal, que tiver alguma dúvida, me manda mensagem no canal, que eu puder no que eu puder saber e puder estar respondendo, eu vou estar fazendo também, né? Queria agradecer ao Eduardo também, cara. Que sempre estamos aí, pelo esforço aí. Queria agradecer mesmo. Então, um abraço e até mais. Tá bom, gente. Tchau.